Algo muito importante, pessoal, que nós precisamos trazer para a nossa vida é que nós somos herdeiros de coisas incríveis. Mas o que nós temos visto muitas vezes aqui é que muitos não assumem a sua herança. Deixa eu ler para você. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Aí começa a estragar. Todo mundo estava lá ouvindo o Senhor falando. Estavam lá ouvindo e ficavam admirados. Aí começava. Nossa, mas que sabedoria, né? De onde vem essa sabedoria? Que milagres são esses que ele faz? Que coisa extraordinária! Aí surge um espírito de porco ali, ó. Peraí, não é esse o carpinteiro? O filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Peraí, não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa que um profeta não tem honra. Fala comigo, por favor. E não pôde. Mais forte, pessoal, por favor. E não pôde fazer ali 10 milagres. Está escrito isso aí, pessoal? Não pôde fazer o quê? Quantos milagres ele fez lá? Nenhum. Nenhum milagre. Se ele fizesse um, já seria lucro. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre uns doentes e curá-los. E aí, no começo, eles estavam admirados com a pregação, com a postura de Jesus. E aí, agora Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. E ficou admirado com a incredulidade deles. Você vê que infelizmente algumas pessoas surpreendem, mas pelos motivos errados, pelas razões erradas, pelo comportamento errado, essa incredulidade aqui, ó, diante da fé, Jesus diante deles, pregando com a unção, com a autoridade, fazendo milagres que estavam ouvindo ali e acolá. Mas aí chega alguém, peraí, esse cara é de onde mesmo? Peraí, ele é parente de quem mesmo? E aí perde a graça, aí perde a força, aí perde toda a pompa, né? E não pôde fazer ali nenhum milagre, ninguém que conhecer Jesus pôde ser abençoado por Jesus. Todo mundo ali poderia ser abençoado, mas ninguém foi. Isso tem que mexer com cada um aqui. Muitos têm vivido de uma forma acostumada, acostumou com Jesus, acostumou com a igreja, acostumou com o pastor, acostumou com a palavra, e não sai do lugar. Muitos estão acostumados com a vida que têm levado, aceitam menos, aceitam qualquer coisa. O que a palavra diz? Vamos aqui de novo reforçar o que a gente falou já essa semana, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente precisa ser renovada todos os dias um pouco mais, para que sejam capazes, para que eu tenha a capacidade de poder desfrutar, de experimentar, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas muitos ficam aceitando a vontade do diabo, aceita a doença, aceita um financeiro estagnado. Nós precisamos acordar para isso, pessoal. Eu vou ler para você algumas passagens. Isso é terrível.
Isso é vergonhoso, isso é humilhante. Jesus estava na terra dele e ninguém foi abençoado ali. Nem os próprios irmãos dele, que ele falou, peraí, não é aqueles são os irmãos dele ali, a família dele, nem os irmãos acreditavam, nem os irmãos tiveram uma boa atitude. Por quê? Orgulho. Tem gente que fica valorizando muito mais o outro, valorizando mais o de fora, valorizando aquele que tem uma grife, mas não valoriza aquele que está lá com ele, conversando, ajudando, todo dia, ensinando. Não valoriza, não tem peso. Aí esse não tem valor, porque a gente já conhece, você já conhece Jesus, então não tem peso. Mas se fosse o fulano de tal que veio de uma outra cidade, que veio lá de Jerusalém, então esse daí é grifado, é um mestre de grife. Ele veio lá de Jerusalém, ele estudou com tal sacerdote. Então ele é melhor. Você não percebe que todo estrangeiro que foi para o Brasil, todas as nacionalidades que foram para o Brasil, italianos, japoneses, alemães, judeus, árabes, todo mundo ficou milionário e bilionário? O que acontece? Os caras vão e vencem. E passa na frente dos nativos, do povo que está lá. Aí o brasileiro vai, trabalha para o japonês, trabalha para o alemão, trabalha para o italiano, trabalha para o judeu, trabalha para o árabe. Ou atualmente trabalha para o chinês também. E as pessoas vão levando como se fosse normal. Então qual que seria a lógica então? Cada um aqui que é imigrante aqui deveria estar reproduzindo o mesmo padrão dos que vão para lá. Porque os que foram para lá, pelo menos no passado, vieram numa condição muito pior do que os que vêm para cá. Vieram fugido de guerra, vieram de países... Por exemplo, a maior comunidade libanesa que tem é no Brasil. Por quê? Porque o Líbano vivia em guerra. Então os caras perdiam a casa, perdiam a vida deles, acabava. Por quê? Guerra. Um monte de japoneses vieram para o Brasil. Por quê? Porque o Japão estava destruído. Por que um monte de alemão veio para o Brasil? Por que vai escolher o Brasil? Porque a Alemanha estava destruída. Acabaram com tudo, dividiram tudo. Ora, italiano é a mesma coisa, ou seja, ninguém que está num país maravilhoso, que está tudo redondinho, vai querer sair. Se tem um monte de gente fora, judeu tem em todo lugar. Por quê? Porque todo lugar que eles estavam eram perseguidos. E todo lugar que os caras vão, eles são prósperos. Então por que, meus queridos? Por que acontece isso? Por que tem um monte de brasileiro que vem para cá e aceita uma vida menor? Por causa da mentalidade. Não rompe, não acredita, não faz mais. Aceita o que estão dizendo, aceita o que estão falando, porque é assim. Quantas vezes que a bispa já perdeu a paciência em reuniões nossas internas? Que o pastor chegava num lugar e falava, então, é que o povo daqui é assim. Mas espera aí, o Senhor nos chama de luz e de sal. Ou seja, se eu chego num lugar para ser a mesma coisa, qual é a minha utilidade ali? Qual é a minha relevância naquele lugar? Eu tenho que chegar para mudar. E eu mudo com o quê? Com a minha cabeça, com o que eu aprendi? Não, com o que a palavra me ensina. A única coisa que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Então, se ela não muda a minha vida, não vai mudar a minha casa, não vai mudar a minha família, não vai mudar a minha empresa, não vai mudar absolutamente nada.